Ô galerinha, mais uma vez aqui no Cerrado aqui, né? Essa borda de Cerrado aqui que eu tô. E sou biólogo Lincoln, no canal Belezas e Mistérios do Cerrado. Estou hoje para trazer uma coisa interessante. Apesar de estar no Cerrado, algumas plantas que são comuns no Cerrado, típicas do Cerrado, e até raras no Cerrado, elas não são do Cerrado e às vezes nem nativas do nosso país são. Então hoje eu vou estar apresentando uma planta que às vezes a gente compra algum livro, lê algum trabalho científico falando sobre plantas do Cerrado e tá ela lá, como algumas outras, mas ela não é pertencente ao Cerrado brasileiro. Ela se adaptou, se tornou uma invaseira, né? Uma planta invasora, que se adaptou bem no Cerrado e ficou. E algumas dessas plantas, elas não pesteiam, elas se tornam como se fossem nativas. Elas ficam só alguns indivíduos, porque a competição se torna alta para ela. Então nem sempre uma planta que vem de fora, que chega no nosso país ou em algum dos biomas, ela vai predominar e vai virar planta daninha. Algumas vezes não. Algumas vezes essa planta ela não consegue e morre pelo clima, pelo ambiente, por predação, por diversos fatores. E algumas dessas plantas elas têm uma adaptação e conseguem sobreviver. Só que elas entram no sistema de reprodução baixa, predação alta, suscetível a algumas doenças. Mas apesar dela não ser nativa, ela não se alastra, porém ela se permanece. Então, vamos falar aqui sobre a margaridinha doce, né? Puxa, agora esqueci o nome dela. Tillandsia bacata. Alguma coisa assim, vou deixar o nome na descrição, no título do vídeo, que é mais fácil do que eu lembrar, porque eu fui falando e acabei esquecendo o nome. Apesar de ser uma planta bem comum e uma flor comestível, quase comestível. Bom, o que eu tô falando é essa margaridinha aqui, ó. Tá vendo? Olha que planta maravilhosa. Então isso aqui é uma planta pequena. Geralmente ela fica maior, mas não de altura, sim de largura. Então ela pode chegar a mais ou menos 1,5 m, mas formar grandes touceiras. Então ela forma essas pequenas flores e no meio dessas flores formam os frutos. E você pode ver nitidamente umas bolinhas verdes aqui. Então isso aqui é o fruto. Esse fruto, essas bolinhas aqui, no interior são comestíveis, por isso chama margaridinha doce. Elas formam um frutinho doce, bem docinho mesmo. E essa planta aqui não é nativa do Brasil. Apesar dela ser muito comum em áreas de cerrado, a gente encontrar trabalhos que falam dela no cerrado, ela não é nativa do cerrado. Ela é uma invasora. Mas ela se adaptou bem e algumas áreas ela se pesteia demais, mas algumas não. Por que eu não sei. Provavelmente porque a semente é recalcitrante, que precisa de aves que semeiem ela. Só que algumas sementes passam pelo intestino, outras são bem digeridas. Então, ela dá uma sementinha preta. Aqui é um fruto maduro, ó, dá uma sementinha preta. É até uma polpinha. E é uma planta bem interessante. É bem bonita, bem ornamental. Ela quando fica bem cheia de flor. E quando se acaba a florada, né? Aqui temos uma flor intacta. Ela vai se formando entre as flores. Porque lembrando que isso aqui não... Essas pétalas grandes na verdade são folhas modificadas. E no meio aqui, que na verdade é a flor. E nessas flores, cada flor, grupamento de flor, vai se formando esses frutos que vão engordando e vão abrindo, formando essas bolinhas com essas folhas modificadas, né? Essas sépalas aqui amarelas. Então se torna uma planta bem bonita. É um fruto bem interessante, né? É uma planta, mas é uma coisa que se tem que se mencionar bem, que essa margaridinha aqui, ela não é nativa do Brasil, não é nativa do Cerrado, apesar dela ser uma planta bem comum. Então, por toda a faixa que eu sempre ando, sempre encontro dela, que ela é bem comum. Mas fiquem atentos sempre essa questão de que se a gente vê, pode ser que não seja nativa. Uma outra coisa que eu sempre encontro é uma orquídea, que ela é muito rara, apesar de não ser nativa.
Alophia alta, que ela também é uma planta africana e ela é encontrada nos campos de cerrado, nas bordas de cerrado, mas não é nativa, apesar de ser uma orquídea muito linda, que também desaparece porque tem um sistema de bulbo subterrâneo. Bom, obrigado e vamos seguir em frente, hein?